Durante a live semanal, Lula disse que o seu governo não negocia com o Centrão, mas sim com partidos políticos. Vamos acompanhar. Ou seja, você precisa de no mínimo 257 para a maioria simples. Ou seja, então, isso só demonstra que você tem que negociar. E uma coisa equivocada também que a imprensa fala sempre, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. Uhum. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os Republicanos, é o PP. Então, são com esses partidos que você negocia. Ou seja, seria importante que a gente não precisasse negociar. O governo fez uma medida provisória, está lá aprovada por unanimidade. Não é assim. Não é assim. Rodrigo, o que você achou desse comentário de Mr. L? O Mauro Cid, na CPMI, não falou nada. Então fica até difícil entregar o troféu óleo de peroba para ele. Agora, o Lula talvez mereça, por essa ensaboada também, para usar a expressão. Não me relaciono com o Centrão, acho que o Centrão adquiriu uma conotação negativa. Isso. E ele tenta driblar isso. Não, minha relação com os partidos, etc., dando um ar de formalidade para o grande toma lá da cá e balcão de negócio que existe no Congresso. O Mr. L, ele é não só um grande matemático, né? Mas ele também é uma pessoa que tem muito cuidado com as palavras, consegue fazer ilusões com as palavras. Então, ele preparou isso. Nós não negociamos com... Olha só isso, presta atenção, porque você tem que perceber onde Mr. L está fazendo o seu truque. Mr. L, olha só, pegamos você, paladino irritado. Ele fala, não negociamos com o Centrão, nós negociamos com os partidos do Centrão. É isso, é só isso. Mr. L, quero ver você sair dessa agora. Desmascaramos você. É isso. Não tem nem o que falar, é só isso. Não negociamos com o Centrão, negociamos com os partidos do Centrão. Pronto. Pois é, Greg, porque muitas vezes a gente vê que um bloco como o Centrão tem eventualmente líderes como o próprio Arthur Lira, e muitas vezes o presidente da República negocia com esses líderes de blocos que transcendem os partidos. Então você tem aquele bloco que tem um monte de aliado, mas você tem vários em cada partido. E tem aquela negociação do toma lá da cá com o blocão. Não é só essa coisa formal, certinha, da conversa com o presidente, com os líderes partidários, para convencimento sobre trechos do projeto de lei apresentado. Não, você tem liberação de verba, liberação de cargos no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, tudo em nome da governabilidade, como sempre foi nos governos do PT. Não só do PT, né? Enfim, Felipe. Claro. Isso é Bolsonaro também. Bolsonaro também, e mesmo antes. Claro. Fernando Henrique Cardoso, né? Essa é uma triste verdade sobre o nosso sistema de governo. Ele se sustenta na base dessa espécie de toma lá da cá. Não tem como fugir disso. Não inventaram um jeito de fugir disso. O que eu acho, assim, muito pior, no caso do que está acontecendo agora, é que o Lula herdou coisas que estavam sendo feitas em segredo, estruturas que a gente sabe que estão bichadas, como a Codevasf, certo? Total. E nem esse movimento mínimo para limpar o que estava assim além do toma lá da cá tradicional, ele fez. Na verdade, ele está aprofundando isso. Então, assim, o toma lá da cá é deplorável, mas a gente não vai ver um governo, se não mudar o sistema, nosso sistema de governo, se não tiver reformas profundas políticas e tudo mais, a gente não vai ver um governo que não troque voto por emenda e por cargo. O problema é quando você deixa as estruturas se corromperem do jeito como a Codevasf está corrompida. Né? É uma distribuição que é mais do que simplesmente dar a verba. Ela é espúria, ela é intransparente. Lembrando que o presidente da Codevasf é o Marcelo Moreira, posto lá pelo Elmar Nascimento, que é quem manda na Codevasf e que é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira.
Exatamente. E foi alvo de uma série de escândalos a Codevasf e a gente não vê as pessoas sendo punidas. A gente vê operação, acha dinheiro, acha sobrepreço, etc. Agora, cadê a punição para a cúpula que está comandando aquela estatal? O PT baixou a cabeça. Ele herdou esse esquemão mais corrompido do que o normal e não está fazendo nada para desligá-lo. Pelo contrário, né? Está agora se acomodando a ele. Então, isso é terrível. Isso é terrível. A gente vê que, assim, não basta o toma lá da cá tradicional. Eles têm que ir além, eles têm que tornar menos transparente, eles têm que criar feudos lá dentro dos órgãos do Estado e continua, né? Aliás, era na Codevasf que tinha os parentes do Arthur Lira e aliados. Até lembrar aqui a reportagem recente. Não me era lembro, era lá na CBTU, né? Então. Porque é parente, né? Foco de escândalo o tempo todo. Você tinha uma investigação do Arthur Lira sobre a qual o Dias Toffoli sentou durante 30 meses para depois eles arquivarem tudo, né? Que envolvia dinheiro ali que tinha vindo supostamente da CBTU, e a Codevasf continua sendo foco de escândalos. O Bolsonaro entregou, é a chamada estatal do Centrão. O Bolsonaro entregou para conseguir governabilidade e o Lula simplesmente manteve aquela cúpula mandando por lá para conseguir sua base parlamentar também. E em outro momento dessa entrevista, o Lula negou que a aprovação da reforma tributária tenha ocorrido com base nesse dando o que se recebe. E vai lembrar que na véspera da votação do projeto, o governo Lula liberou 5,3 bilhões de reais em emendas PIX para deputados e senadores. Na semana passada, como mostramos, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que a medida teve relação com a reforma e disse que o Planalto cumpriu o calendário estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. É claro que há uma diferença aí entre emendas, né? Que muitas vezes se coloca tudo no mesmo bolo. Eu acho, inclusive, que o deputado federal Kim Kataguiri vai poder explicar, porque está sendo acusado de ter recebido e está explicando que são emendas que já estavam previstas muito antes, e aí o governo muitas vezes mistura para fingir que tudo é uma coisa só, quando na verdade está liberando ou emendas ou cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão também na hora de aprovar projetos. E o Lula afirmou durante a live que é preciso conversar ainda com quem você não gosta. Vamos assistir. Que é preciso ter paciência, conversar com quem você gosta, conversar com quem você não gosta, claro. Ouvir coisas boas, ouvir coisas ruins. E aí se dá negociação. Não é a política dando o que se recebe que todo mundo fala. Uhum. A segunda coisa, só que a gente tem que levar em conta é o seguinte, ou seja, um partido que ganha as eleições, ele precisa construir uma maioria pelo governar o Brasil. O que é uma maioria para governar? É para você ter tranquilidade de votar as coisas que o governo considera que são importantes para o país, para a sociedade brasileira. Você tem que ter uma maioria, porque senão você se mata. Claro. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513, sabe? Então, tem que conversar. Você pega a esquerda toda, você soma, dá 100 e poucos deputados. Ou seja, você precisa de, no mínimo, 257 para a maioria simples. Então, isso só demonstra que você tem que negociar. Isso só demonstra que você tem que negociar. Quer dizer, o bloco formado pelo PT e pelos partidos satélites, Rodrigo, não dá o mínimo necessário para aprovar projetos de lei, que é o primeiro número inteiro acima da metade, né? O número ímpar, o total, são 513, portanto, são 257 deputados o mínimo necessário, e o PT, o bloco do PT, não alcança isso. Por isso o Lula diz que tem que negociar. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai avaliar qual é a natureza dessa negociação, muitas vezes imoral, eventualmente até irregular. Eu acho que é exatamente isso, né? Na verdade, você para olhar para essas negociações, e as negociações são sempre ideológicas, né? Ou elas envolvem alguma troca aí de cargos e algum outro favor, né? Eu lembro da minha época na Câmara dos Deputados, eu trabalhava com um pessoal lá que dizia que ali naquele ambiente, isso se estende para qualquer outro ambiente, você tem que descobrir qual é a motivação, né? Se é vaidade, se é poder ou se é dinheiro, e o que está levando cada um a se associar à sua ideologia, né? No fim das contas, é isso, você vai conversar para alinhar as pessoas ideologicamente. E aí você vai fazer concessões ideológicas para que você chegue num consenso qualquer, né? Como diria Chico Alencar, lá a Câmara, o Congresso em si, é uma casa de dissenso, onde você vai buscar
um consenso. O problema são as ferramentas que a gente tem utilizado, e aí o Grebe lembrou aqui, você também falou, Felipe, é histórico, né? Historicamente, a gente tem usado as ferramentas erradas porque a gente é muito ruim no debate ideológico. Posso mencionar uma coisa? Você falou das emendas PIX. Emenda PIX é outra ferramenta absurda, espúria. É um dinheiro que cai direto na caixa da prefeitura, não precisa estar conectado a nenhum programa, não precisa ter um projeto antes, é um dinheiro que pinga lá, o deputado manda para o prefeito, que às vezes é primo da mulher dele, e sabe-se lá como esse dinheiro vai ser gasto. Sabe-se lá, não tem transparência, não tem lógica no investimento Nem público. fiscalização direito. Não tem fiscalização. Então, isso, né, é aquele grau a mais de maluquice sobre o nosso leito, que já é maluco, né? Mas esse grau a mais, ele é tão ruim, a emenda PIX é tão ruim quanto a emenda secreta. Ela é uma variação da emenda secreta, não podia existir. Tinha que parar. Um governo que fez a campanha com base no discurso, vamos acabar com a... como fez o Lula, tinha que estar brigando para acabar com isso. Não consegue, né? Porque o governo é fraco e tudo mais, mas ele dizer que não se rendeu às ferramentas do Centrão, que não se rendeu ao Centrão, não faz o menor sentido. Palhaçada, né? Exato.